Na aula de hoje, iremos falar sobre as exigências nutricionais e o meio microbiológico. De todos os organismos vivos, os micro-organismos são os mais versáteis e diversificados em suas exigências nutricionais. No entanto, todos os organismos vivos compartilham algumas necessidades nutricionais em comum, tais como a necessidade de carbono, nitrogênio e água. No caso do carbono, ele é um elemento químico bastante presente nas três grandes classes de nutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios. No caso do nitrogênio, ele é utilizado para a constituição das proteínas, e no caso da água, muitas substâncias, muitos nutrientes, para que eles possam ser absorvidos, eles dependem dessa água. Nesse slide, nós podemos observar alguns dos principais elementos e a forma em que eles são encontrados. Então, por exemplo, nós temos o carbono, que ele pode ser encontrado na forma de gás carbônico ou na forma de compostos orgânicos. Nós temos o hidrogênio, que pode ser encontrado na forma de água ou também na forma de compostos orgânicos. O nitrogênio, que pode ser encontrado na forma de amônia, na forma de nitrato e de compostos orgânicos, e assim por diante. Além disso, os micro-organismos eles podem ser classificados de acordo com a obtenção do alimento. Dessa forma, nós temos organismos chamados de autotróficos, que são aqueles capazes de sintetizar compostos orgânicos a partir de gás carbônico, composto inorgânico, através principalmente do processo da fotossíntese. E nós temos os organismos chamados de heterotróficos, que são aqueles que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono. Agora que você já aprendeu um pouquinho sobre a importância das chamadas exigências nutricionais dos micro-organismos, nós vamos falar sobre os meios de cultura. As exigências nutricionais de diferentes micro-organismos são utilizadas com propósitos taxonômicos, ou seja, o controle do meio no qual esses micro-organismos crescem pode ser utilizado para fazer uma identificação mais precisa das espécies e também para medir o crescimento microbiano. Com os avanços da tecnologia e também das técnicas de laboratório, agora, rapidamente você consegue identificar as espécies desses micro-organismos com base na utilização de nutrientes. Assim, nos laboratórios são muito utilizados os chamados meios de cultura. Mas o que são esses meios de cultura? Nós podemos definir como sendo preparações de nutrientes utilizados para o crescimento de micro-organismos em laboratório. Esses meios de cultura, eles podem ser feitos no cultivo chamado in vitro, quando se conhece as exigências nutricionais, ou um cultivo em vivo, quando as exigências nutricionais específicas elas são desconhecidas. Assim, quando esses micro-organismos eles são retirados do seu meio e vão ser cultivados em laboratório, são utilizados esses meios de culturas artificiais que simulam ou, na maioria das vezes, até melhoram as condições naturais para que esses micro-organismos possam se multiplicar. Os meios de cultura podem ser classificados em meio de cultura quimicamente definido e meio de cultura complexo. O meio de cultura quimicamente definido é aquele que a composição exata do meio é conhecida, ele é sintético. Retirando ou adicionando um constituinte a esse meio, pode-se saber se esse constituinte é essencial para o crescimento desse micro-organismo. Já o meio de cultura complexo, ele é mais utilizado para o cultivo de rotina em laboratório e seu estudo é principalmente para micro-organismos heterotróficos. São preparados a partir de produtos naturais e o seu preparo é muito fácil. Nesse slide, nós temos exemplos de meios quimicamente definidos. Nesse primeiro quadro, nós temos o meio quimicamente definido para a bactéria heterotrófica e no de baixo nós temos para a bactéria quimioautotrófica. Se vocês perceberem,
O meio quimicamente definido é aquele que você sabe qual é a composição. Então, a gente pode observar isso pelos ingredientes que estão sendo demonstrados na composição desses meios. Neste outro slide, nós temos um outro exemplo de meio quimicamente definido, para a bactéria heterotrófica. Novamente, vocês podem observar que os ingredientes são conhecidos desse meio. Aqui agora nós podemos observar os principais produtos naturais que podem ser utilizados para a composição do meio complexo. Então, nós podemos utilizar como produtos naturais extrato de carne, peptonas, extrato de levedura, sangue, soro, leite, extrato de solo, fluido de rumen de bovino. É importante a gente lembrar o seguinte, que esse tipo de meio estimula o crescimento de uma grande variedade de micro-organismos heterotróficos. Neste slide, nós temos um exemplo de um meio complexo para bactérias heterotróficas, onde a gente observa que o principal ingrediente é o extrato de carne. Então, é um exemplo de meio de cultura complexo. Uma outra forma de classificação dos meios de cultura está relacionado quanto ao seu estado físico. Eles podem ser classificados em líquidos, sólidos ou semissólidos. Os meios de cultura líquidos também podem ser conhecidos como caldos. Os nutrientes eles são dissolvidos em água e esterilizados. Os meios de cultura sólidos são preparados a partir da adição ao meio líquido de um agente solidificante, antes da esterilização do meio. Um dos principais agentes solidificantes utilizados nos laboratórios é o agar-agar, que é um polissacarídeo obtido de algas marinhas. Ele é usado como agente solidificante do meio. Ele funde-se a 100 graus Celsius e gelifica quando a temperatura é menor de 45 graus Celsius. No entanto, é importante a gente ressaltar o seguinte: o agar-agar, ele não é o nutriente, ele não serve como nutriente. Ele apenas é o agente que vai dar o aspecto sólido para o meio de cultura. E para finalizar, existem ainda os meios de cultura semissólidos, que são aqueles obtidos através da adição de uma quantidade reduzida de agente solidificante, de aproximadamente 0,3 a 0,5% de agar. Existem algumas limitações na escolha do tipo de meio que vai ser utilizado. Por exemplo, no caso dos chamados meios líquidos, as culturas desenvolvidas não revelam, em geral, quaisquer características especiais e, portanto, seu valor é limitado na identificação de bactérias. É impossível separar espécies bacterianas que se encontram em misturas. Já o meio sólido, você pode utilizá-lo para diferenciação de micro-organismos, através da observação de colônias. Uma colônia é um número elevado de células bacterianas em meio de cultura sólido que é visível a olho nu, como uma entidade discreta. Assume-se que em uma colônia provém de uma única célula e, portanto, representa um clone de uma cultura pura. Se vocês observarem aqui nessa imagem, nós temos uma placa de Petri, onde pode ser observado várias colônias de bactérias. Essa diferenciação realizada pelo meio sólido, ela pode utilizar várias características da colônia como uma forma de classificar esses micro-organismos. Nessa imagem, nós podemos observar alguns desses parâmetros. Por exemplo, a forma da colônia. Se ela é em ponto, circular, filamentosa, irregular. Também podemos utilizar a elevação, se é achatada, mais elevada, convexa e assim por diante. Além disso, a sua margem, se é inteira, se é ondulada, se é lobulada e assim por diante. Então, baseado nessas características, você consegue identificar, por exemplo, qual que é o micro-organismo. Existem ainda meios de cultura com finalidades especiais. Quando os microbiologistas eles querem isolar, identificar ou contar os micro-organismos, eles acabam utilizando esses meios especiais destinados a fornecer informações específicas sobre os micro-organismos. Estes incluem os meios para micro-organismos anaeróbios,
meios que permitem o crescimento de certos organismos e meios que são utilizados com o propósito de ajudar a classificar os micro-organismos com base nas suas características de crescimento. Dentro dos meios especiais, nós temos, como falado anteriormente, meios para micro-organismos anaeróbios. Vamos relembrar o que é um organismo anaeróbio. Um organismo anaeróbio é aquele organismo que tolera baixas concentrações ou nenhuma concentração de oxigênio livre. Então, para o crescimento desses micro-organismos, é necessário a utilização de um agente redutor que remova o oxigênio para produzir o que a gente chama meio reduzido. Nesse exemplo aqui, nós temos um meio para micro-organismos anaeróbios, utilizados para o crescimento de bactérias do tipo Clostridium. Essas bactérias, elas acabam crescendo em camadas mais profundas e a camada de agar que é utilizada acaba sendo uma fonte de exclusão do oxigênio atmosférico. Ainda dentro dos meios especiais, nós encontramos os chamados meios seletivos. Eles permitem o crescimento de um tipo particular de micro-organismo ou suprimem o crescimento de outros tipos de micro-organismos, ou alguns compartilham essas duas propriedades. Bom, como o nome já fala, seletivo, ele vai ser utilizado para selecionar um certo tipo de micro-organismo. Esses meios são utilizados em laboratórios de saúde pública e análises clínicas para isolar micro-organismos específicos associados a doenças. Nesse slide, nós temos como exemplo um meio seletivo chamado de agar verde brilhante. Esse tipo de meio é bastante utilizado para isolar os bacilos gram-negativos do gênero Salmonella. Algumas dessas espécies causam infecções alimentares em humanos. Nós também podemos ter os chamados meios diferenciais. Esses meios, eles são utilizados pelos microbiologistas quando eles querem diferenciar os vários tipos de micro-organismos que estão presentes em uma placa com agar. Por exemplo, se uma mistura de bactérias é semeada em um meio solidificado contendo sangue, o agar-sangue, que é esse que está representado nessa figura, algumas bactérias podem produzir enzimas que lisam, dissolvem as células vermelhas do sangue, enquanto outras não. Dependendo, então, do padrão de lise ao redor de cada colônia de bactérias, é possível distinguir as bactérias hemolíticas das não hemolíticas, a partir da mesma espécime. Assim, por exemplo, uma amostra da garganta semeada em uma placa de agar-sangue mostrará se o Streptococcus pyogenes está presente. Esse Streptococcus, ele é o agente etiológico da infecção de garganta e da escarlatina, e ele produz beta-hemólise, ou zonas claras ao redor de cada colônia. Alguns meios de cultura podem ser seletivos e diferenciais. Eles são particularmente úteis em microbiologia de saúde pública, por exemplo, na determinação da qualidade da água ou na identificação da causa de infecção alimentar. Um desses meios é o conhecido agar-McConkey, que contém sais biliares e o corante cristal violeta para inibir o crescimento das bactérias gram-positivas e permitir o desenvolvimento de bactérias gram-negativas. A lactose também está presente e as bactérias gram-negativas que produzem ácido a partir desse açúcar podem ser diferenciadas das bactérias gram-negativas que não o produzem. As colônias de bactérias que utilizam lactose são ácidas e tornam-se vermelhas, uma vez que o indicador de pH, vermelho, neutro, também faz parte do meio. Ainda tem-se os chamados meios de enriquecimento. Os ambientes naturais são normalmente constituídos por numerosos tipos de bactérias ou outros micro-organismos. Quando uma espécie de interesse especial está presente, mas somente em pequeno número, os microbiologistas utilizam desse meio como uma forma de favorecer o crescimento da espécie desejada, mas não o crescimento de outras espécies presentes em uma população mista.
As técnicas de enriquecimento, elas proporcionam um ambiente tanto químico quanto físico que resulta em um aumento do número da espécie, que inicialmente era a minoria. Mas é importante a gente destacar que, ao contrário do meio seletivo, nenhum agente inibidor é utilizado para prevenir o crescimento de micro-organismos indesejáveis. E por último, nós temos os meios para ensaios microbiológicos. Micro-organismos específicos, eles podem ser utilizados para medir as concentrações de substâncias, como antibióticos e vitaminas. Por exemplo, a concentração de antibióticos presentes no soro sanguíneo ou em outros fluidos teciduais pode ser analisada por meio do uso de micro-organismos que são sensíveis ao mesmo. Esse tipo de análise envolve a medida da inibição do crescimento causado pelo antibiótico. Dentro de limites estabelecidos, o grau de inibição é proporcional à quantidade da droga. Em uma das técnicas, as amostras dos fluidos são colocadas em cavidades feitas em um meio solidificado em placa semeado com bactéria. À medida que o fluido se difunde a partir das cavidades, zonas de inibição do crescimento microbiano tornam-se visíveis. Isso, pessoal, a gente pode observar nessas duas imagens aqui, onde a gente tem, ao redor essa zona de inibição. Esses ensaios microbiológicos de antibióticos são também feitos em produtos farmacêuticos, rações animais e outros materiais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido um pouquinho mais sobre os meios de cultura. Até mais!